Oiê, eu sou a Ana Paula. Se você quer aprender a fazer um delicioso pãozinho de batata recheado com catupiry, fica comigo até o final desse vídeo que hoje eu vou te ensinar. Bom, então vamos começar? Ó, eu já tô com a batata cozida. Eu cozinhei a quantidade descrita na legenda aqui do vídeo por 30 minutos, com casca mesmo. Aí depois eu descasquei ela ainda morninha e amassei aqui nesse prato, tá? Aí a gente começa colocando ela na vasilha da batedeira. Você pode amassar o garfo, se tiver amassador de batata, pode ser também, tá? Aí eu vou colocar água, o fermento biológico seco, vou colocar o óleo, se você optar por usar manteiga também não tem problema. Vou colocar o ovo e aí a gente vai mexer para incorporar tudo isso, dissolver bem o fermento, tá? Bom, mexi tudo, ficou desse jeitinho aqui. Diluí bem o fermento com os ingredientes que eu coloquei. Aí agora eu vou colocar o açúcar. Misturo novamente. E agora coloco farinha e depois o sal. E eu vou sovar essa receita na batedeira. Então eu vou dar uma leve misturada com uma colher e depois a gente utiliza o gancho, tá bom? Pra sovar na batedeira por uns 5 a 10 minutinhos mais ou menos. Bom, incorporei mais ou menos aqui. Quem não tem batedeira pode continuar esse processo manualmente, com a sova manual, mas aqui no caso eu vou utilizar a batedeira hoje, tá? Eu vou começar sovando em velocidade baixa e depois eu aumento. Ó, aqui a massa começou a dar uma pesadinha. Se você quiser, você pode ir descolando das bordas da batedeira. Eu, às vezes, costumo colocar um pouquinho de água, bem pouco, para não passar do ponto. E torno a ligar novamente em velocidade baixa. Dei uma paradinha, vou dar uma observada aqui como que tá a massa. Eu gosto de pôr a mão, ver se tá muito firme. Se estiver muito firme, coloque um pouquinho de água. Ó, ainda tem bastante farinha para incorporar nela, então eu vou colocar mais um pouquinho de água. E é sempre essa parte no olho, tá? Ó, agora eu vi que a massa chegou num ponto que ela tá macia, não está seca. Vou aproximar um pouquinho da câmera. Ó, ela tá desse jeitinho aqui. Ela ainda vai precisar ser sovada mais um pouco pra ficar bem lisinha. Mas eu vi que ela já tá num ponto que ela não tá seca. Todos os pedacinhos de farinha que estavam soltos nela incorporaram. Agora eu vou deixar ela sovar aqui até ficar lisinha. Aí eu mostro pra vocês o resultado final, tá? Bom, depois de uns 10 minutinhos sovando aqui na batedeira, a massa ficou super lisinha. Vou transferir para a bancada, sempre colocando um pouquinho de óleo. Bom, coloquei a massa aqui no balcão, dei uma sentida nela aqui. Ela tá grudando um pouquinho nas minhas mãos. Passei um pouquinho o ponto da água, mas ela tá uma massa lindíssima. Bem lisinha. Mas ó, ela gruda um pouquinho na minha mão. Vou pôr um pouquinho só de farinha aqui. O que tava grudando agora não está mais. Já dá pra gente montar. Essa massa desse mini pãozinho de batata não precisa de 2 crescimentos. Depois que ela já estiver sovada, lisinha, a gente já pode repartir e rechear eles, tá bom? Aí eles vão crescer mais um pouquinho e aí a gente vai assar. Bom, aqui com essa quantidade eu vou fazer 30 mini pãezinhos de batata recheado com catupiry. Eu vou repartir ela e vou pesando aqui pra gente poder rechear depois, tá bom? Bom,
As bolinhas já estão todas divididas aqui, pesadas, para ficar bem padrão. Vou pegar a assadeira que eu vou assar. Já vou colocar o nosso desmoldante. Também vou colocar um pouquinho de farinha. A massinha, ela pode dar uma leve grudada nas mãos. Então eu coloco um pouquinho de óleo para deixar a mão mais unpadinha. E o recheio, para também ficar padrão, eu coloco a bolinha aqui na balança e com a bisnaga de catupiry eu já vou colocando e pesando em torno de 10 a 12 gramas, tá? Para fechar não tem segredo, é só ir juntando as pontas. Beliscar bem na parte de baixo, dá uma boleadinha nela e já coloca na assadeira onde ela vai crescer para depois assar. Bom, já tô quase terminando de abrir e rechear os pãezinhos. Eu vou ligar o forno já para ir aquecendo, porque esse pão vai ficar aqui descansando por uns 15 minutos e aí a gente já vai levar pro forno. Porque se ele cresce muito aqui fora, ele vai ficar o recheio meio oco, parecendo assim que tem ar no meio. Então assim que a gente praticamente termina de rechear, conta ali 10, 15 minutos e já leva pro forno. Pãezinhos modelados. Agora eu vou cobrir com um paninho e eles vão descansar por 10, 15 minutinhos. O forno já está aquecendo a 200 graus. E agora é só aguardar um pouquinho, a gente vai pincelar um ovo e vai mandar pro forno. 15 minutinhos depois, os nossos pães, nossos mini pãezinhos de batata com catupiry deram uma leve crescidinha, que é o que a gente queria, ó. Estão infladinhos. Aí aqui eu tenho uma gema de ovo com um pouquinho de água. Aí a gente passa agora em cima de todos eles para levar no forno, que já está pré-aquecido. Agora é só levar pro forno e aguardar eles ficarem douradinhos. Eu volto com o resultado para vocês. Temos 15 minutos de forno, vou inverter as assadeiras e vou mostrar pra vocês. Essa aqui é a assadeira que está embaixo. E essa aqui está em cima. Agora a gente inverte e vai observando. Vou marcar mais 15. Vou marcar mais 15 minutinhos. Se precisar, se já dourar antes, a gente tira. Mas conforme for assando, a gente observa. Pãezinhos assados, deram 35 minutos de forno e eu ainda dei uma leve douradinha. Deixei em 2 pontos. Um pouquinho mais branquinho, a pedido do meu cliente, e um pouquinho mais douradinho. Às vezes, para desenformar, fica um pouquinho difícil, eles ficam meio pregadinhos no fundo. Eu utilizo uma espátula dessa. Ó, sai facinho. Ele fica desse tamanho na mão, gente. Ele cresce bastante. Fala se não fica a coisa mais linda esse mini pãozinho de batata recheado com catupiry. E muito fofinho. Vamos ao que interessa. Esse pãozinho chega a dar água na boca. Olha o requeijão aqui dentro. Vou comer. É bom demais.
maravilhoso, se inscrevam aqui no meu canal, curtam o vídeo, comentem, compartilhem com os amigos. Isso ajuda muito a me inspirar a criar mais conteúdo aqui pra vocês, tá bom? Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa receita. Façam aí na casa de vocês. Se você morar aqui na minha região, você pode encomendar comigo através do meu Instagram, tá bom? Que é também @italianepães. Eu fico à disposição também para solucionar qualquer dúvida que vocês tenham. Espero que tenham gostado e até a próxima. Um beijo!